Boa tarde, gente. Bem-vindas, bem-vindos à nossa 31ª semana de estudos clássicos, na nossa primeira palestra. Lembrando que o evento começou ontem e vai até sábado de manhã, né? Segunda-feira e terça de manhã nós fizemos uma intervenção nas escolas públicas, com gamificação, levamos mitologia e jogos para as escolas públicas. Ontem à tarde foram sessões de comunicação online para as pessoas que não estão em Fortaleza, e hoje teremos a palestra maravilhosa com meu amigo Adi. Eu sou Dani Mota. Eu sou Dani Mota, gente. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de meia idade, branca, cabelinho curto, né? Tenho óculos coloridos, estou vestindo uma camiseta preta, porque eu estou em Fortaleza, Ceará, e é um calor insuportável. Estou de brincos prateados, né? Meu cenário são livros e cacarecozinhos que eu adoro, vassoura do Harry Potter, uma impressora lá atrás, né? E vou apresentar, né, com uma satisfação imensa, né, esse amigo que a pandemia me deu, né? Adílio Júnior de Souza, da URCA. Ele é professor assistente de língua latina. Eu vou fazer primeiro a apresentação oficial, tá, Adílio? Depois eu faço a outra. É professor assistente de língua latina e história da língua portuguesa do curso de letras da URCA. É doutor e mestre em linguística pela Universidade Federal da Paraíba, além de membro da Associação Brasileira de Professores de Latim. É autor, coautor de artigos e capítulos, e muitos, em periódicos e em livros na área de linguística, literatura, filosofia. E ele vai falar com a gente sobre os ensinamentos estoicos de Sêneca para uma vida plena e feliz. É uma palestra mais do que necessária, e eu acho que ele escolheu de propósito estoicismo, né? Porque ele é um rapaz estoico, né? É o nosso muso da radionovela que fizemos ano passado. Ano passado? Fez um ano, né? Da radionovela Eneida é uma fanfic, nosso rei latino, né? Esse homem estoico. Então, acho que a fala tem muito a ver sobre ele também, né? Estou muito feliz, Adílio, de estar aqui, né, com você nessa live. Muito feliz mesmo. Estou me segurando para não fazer a voz do relatino aqui. Mas faça. Né? Um abraço estoico para todo mundo. Bem, boa tarde a todos. Como a Dani falou, eu sou Adílio, eu sou um homem negro, 40 anos, enfim, completei. Estou usando uma camisa azul escuro. Uso sempre meus cabelos agora, cabelos curtos. Antes eu já usei até dread, cabelos longos, mas dessa vez curtinho. E estou aqui no meu ambiente de trabalho, a minha maravilhosa Alexandria. É uma biblioteca com livros de literatura, livros de filologia, de latim, grego, hebraico. Espero que nunca pegue fogo, né? Coloquei o nome de Alexandria, esse é meu medo. Né? Não pode ficar nada aqui perto. Enfim, hoje eu estou aqui com vocês, recebi esse convite maravilhoso do Ney, da Dani, da organização do evento, para mim participar da 31ª Semana de Estudos Clássicos da UFC e participar de um evento como esse, em que agrega muito valor aos estudos clássicos. A nossa universidade, ela tem esse poder de congregar, de reunir pesquisadores nacionais e até internacionais. Então, falar um pouquinho do Sêneca, para mim, é uma oportunidade de falar daquilo que eu estou cultivando, um pouco da filosofia. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui e ter aqui como mediadora a Dani, uma querida. Né? Realmente foi uma das coisas boas da pandemia. Uma das, né? Apesar de todo o desastre, a tristeza que foi, mas a pandemia aproximou pessoas distantes. É isso. Adílio, fique à vontade, né? Você vai ter tempo suficiente para falar. E quem estiver assistindo, gente, fiquem à vontade para comentar no chat. A gente vai ler à medida que o Adílio respirar, a gente para e pergunta e dá destaque aqui às perguntas de vocês. Não se esqueçam de curtir a página eu já ia dizer a página do pai dela, foi mal, gente, foi mal. Curtam a página do Nuclas,
né? O canal do Nucleus, a gente faz atividades, pelo menos semestralmente, quando há atividades do Nucleus, a gente transmite pelo YouTube, né? Curtam o vídeo também. E boa palestra, fiquem à vontade, Adílio, fique à vontade. Eu estou por aqui, vou sair de cena, mas vou ficar aqui acompanhando pelo chat. E boa fala, querida. Obrigado, agradeço demais aí sua abertura, a sua apresentação. E eu gostaria aqui de falar com vocês que estão aí assistindo e você que vai assistir depois, porque muitas vezes, pelo tempo, a gente não consegue acompanhar tudo. Em um evento como esse, poder falar do Sêneca é poder falar daquilo que eu venho me dedicando. Eu tenho uma missão de vida, isso é uma coisa minha, pessoal, de poder ler tudo aquilo que eu tinha vontade. Quando a gente chega no doutorado, a gente ainda lê por obrigação. Quando você termina o doutorado, você lê por amor. Então você escolhe qualquer coisa. Eu estou com vontade de ler o Harry Potter, vou lá e leio. Estou com vontade de ler o Exíodo, vou lá e leio. Não tem mais aquela obrigação. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês aqui um slide que eu preparei. Eu estou me acostumando a mexer no Canva. Então, eu preparei aqui uma breve exposição, pensando numa exposição que ela seja didática, pensando nos ensinamentos estoicos do Sêneca para uma vida plena e feliz. Eu, enquanto pesquisador, atualmente faço pós-doutoramento na URCA, com a supervisão do professor Francisco de Freitas Leite. Então, estou no PPGL como estagiário, né? É um estágio de pós-doutorado. A gente lá trabalha com a história da língua portuguesa. Mas entre as minhas atividades de pesquisa, e tendo participado de uma disciplina do professor Rafael Silva, Filosofia como Modo de Vida, em um dos momentos das aulas dele, ele falou a respeito de um grande nome do estoicismo, que é o Sêneca. Então eu vou aqui tentar fazer essa exposição da maneira mais objetiva para que vocês possam acompanhar. Então eu vou contextualizar um pouco mais essa exposição que eu estou fazendo para vocês. Para início de conversa, nesta conferência, eu me deterei sobre alguns dos mais importantes ensinamentos do filósofo Sêneca para a nossa vida. Pois desses ensinamentos nós extraímos as mais variadas reflexões sobre uma vida plena, o valor do ócio, a finitude do tempo, a imortalidade da alma, a paz de espírito. E sim, eu acredito muito que num momento como esse, em que a gente vive numa correria, numa sociedade turbulenta, numa sociedade em que o debate político reina nas redes sociais, a violência é muito extrema, talvez nos voltarmos para o passado, para a filosofia estoica, possamos então compreender melhor nossa vida, o nosso propósito. Então, é importante em todos os aspectos, mas esses em especial. Então, diante disso, quais seriam os objetivos dessa minha fala e qual foi o corpus que eu me utilizei na leitura? Partindo da corrente filosófica chamada de estoicismo, fundada por Zenão, aí por volta do século III a.C., e seguida especialmente por Sêneca e Marco Aurélio. Sim, Marco Aurélio, imperador romano, era também um filósofo estoico. Essa exposição pretende discutir, de maneira bem sucinta, 21 máximas ou trechos extraídos do que nós chamamos de Corpus Senecae, que é constituído por diálogos, epístolas e outros textos, inclusive peças de teatro, entre as quais eu fiz uma seleção dos diálogos que me parecem ser propícios para esse momento de reflexão. Nós temos aqui sobre a brevidade da vida, de brevitate vitae, sobre a firmeza do sábio, de constantia sapientis, sobre a providência, de providentia, sobre a vida feliz, de vita beata ou de beata vita, sobre o ócio, de ótio, sobre a tranquilidade da alma, de tranquilitate animi, e sobre a ira, de ira. Então,
diante dos inúmeros textos que estão disponíveis aí nas redes sociais, nos grupos, nos blogs, a gente poderia escolher qualquer um deles, mas eu sempre prefiro me deter sobre e me debruçar sobre os livros. Então eu fui em busca dos livros mesmo. Claro, você pode encontrar muita coisa sobre estoicismo na internet, mas nada melhor do que ler os autores, no caso, ler o Sêneca. Então, entre as muitas traduções dos diálogos em língua portuguesa, optei por utilizar as do Eduardo Lorner, que ele tem uma sequência de 3 livros em que você vai ter todos esses diálogos, 2014, 2007, 2021, que reúne todos esses diálogos que são os principais, que são os 7. E eles são traduzidos diretamente do latim. E, claro, também fiz uso de um volume muito interessante que saiu recentemente, da Excelsior, que é traduzido pela Lina Machado, que condensa aí 5 desses diálogos. Então, para facilitar para aqueles que têm vontade de ler os livros, eu trouxe as capas. Elas podem ajudar você a localizar mais facilmente quando vocês forem comprar aí na estante virtual, na Amazon. Então, nós temos esses 2 exemplares aqui, da Pinguim Companhia de Letras, que tem aí o título Sobre a Vida Feliz, mas contém outros textos dentro. Então, assim, Sobre a Vida Feliz está aqui comigo, na minha mão. Esse exemplar, ele tem sobre a providência, sobre a vida feliz e sobre o ócio. O segundo livro é este que tem o título Sobre a Brevidade da Vida, mas dentro dele, quando você abre, também tem sobre a firmeza do sábio. Mais adiante, nós temos outros 2 livros, que é o da sequência, temos aí o terceiro livro, também traduzido pelo mesmo tradutor que eu havia mencionado, o José Eduardo Lorner, e nesse livro, está aqui na minha mão, esse livro ele contém 2 diálogos, que é sobre a ira, sobre a tranquilidade da alma. E, por fim, o último livro que eu também utilizei como referência está aqui na minha mão. É um livrinho belíssimo da Excelsior e ele contém 5 diálogos sobre a brevidade da vida, sobre a firmeza do sábio, sobre a ira, sobre uma vida feliz e sobre a tranquilidade da alma. Pois bem, diante desse corpus, né, de obras traduzidas, de fontes de consulta, eu me detive sobre alguns ensinamentos. Eu gostaria aqui de fazer uma conversa com vocês. Eu estou de olho aqui no chat do YouTube. Então, se surgir alguma pergunta, coloquem aí, que a Dani pode trazer, mas também eu estou de olho para não perder o fio da meada. Aqui vocês vão receber um pouco do ensinamento do Sêneca para vocês terem de fato uma vida feliz. Uma pergunta que a gente pode fazer, e aí pensando no estoicismo como corrente filosófica que pregava a importância da gente se afastar o máximo que pudermos dos desejos, das paixões que nos tomam, e também uma filosofia que pregava que nós temos que viver e temos que aproveitar essa vida enquanto a temos. Porque nossa vida é breve. A gente vive muito pouco do que a gente realmente poderia fazê-lo. Porque a gente, às vezes, desperdiça o nosso tempo com coisas fúteis, coisas inúteis. Um dia eu perguntei na sala, gente, vocês já olharam o celular de vocês? Vão lá, abre o Instagram e olha quanto tempo você gastou no Instagram. Há pessoas que passam 1 hora, 2 horas, mas, gente, uma aluna abriu, estava lá 5 horas no Instagram. Como é que você consegue passar 5 horas no Instagram? O tempo que você gastou olhando imagens, vídeos. Então, muitas vezes, a gente perde o nosso tempo. Então, você precisa ganhar esse tempo com leituras, fazendo coisas que te dão prazer, que são boas para a sua vida. E o primeiro ensinamento do Sêneca é este daqui. A vida é longa o bastante e nos foi generosamente concedida para a execução de ações
as mais importantes, caso toda ela seja bem aplicada. Então você aplica bem a sua vida? Você utiliza muito bem do seu tempo de vida? Ou você perde tempo com coisas inúteis, coisas que não vão te agregar valor, que não vão te trazer conhecimento? Então é um ensinamento dele. Um segundo ensinamento do Sêneca, que a gente precisa deter aqui os olhos, ele começa fazendo uma pergunta. Por que nos deixamos e por que nos queixamos, por que nós reclamamos da natureza? Por que a gente se queixa tanto dela? Por que a gente reclama tanto da natureza? Ela se revelou benigna. A vida será longa se souberes utilizá-la. No entanto, um é dominado por uma avareza insaciável, outro por um empenho laborioso em tarefas inúteis. Um vive impregnado de vinho, outro se entorpece da preguiça ou na preguiça. Então, quando a gente para pensar nisso, e isso é um pensamento filosófico que a gente precisa exercer, o que é que a gente faz de útil com nossa vida? Eu não estou dizendo aqui, não estou dizendo de forma alguma que você não possa beber. Se você gosta, beba. Mas qual o tempo que você gasta bebendo? Qual o tempo que você gasta com sua própria preguiça de levantar-se para fazer uma caminhada? Eu mesmo, muitas vezes, eu me incomodo em ficar sentado e não caminhar. Então, a gente, muitas vezes, desperdiça o nosso tempo não fazendo nada mesmo. Ali, sentado, só folheando o celular, como se fosse um livro. A gente esquece, muitas vezes, de nos voltar para uma vida mais tranquila, com hábitos mais, digamos assim, produtivos. O Sêneca diz que tendes medo de tudo como mortais, desejais tudo como imortais. Tu vais ouvir muitos dizendo assim: a partir dos 50 anos vou me retirar, aos 60 me libertarei de minhas obrigações. E quem tomas como fiador de uma vida tão longa? Por que a gente só pensa, eu vou fazer isso quando eu chegar nos 40? Eu vou fazer isso quando eu chegar nos meus 50? Gente, a gente não tem domínio, a gente não tem como controlar o tempo da nossa vida. Não há como fazer isso. Como eu disse, eu cheguei aos meus 40. Já estou feliz. Se eu chegar nos 50, opa, ô glória. Se eu chegar nos 60, que maravilha. Mas a gente não sabe o nosso tempo de vida. Estamos aqui hoje conversando, amanhã um de nós pode ter falecido. Lamentavelmente, mas essa é a verdade. Nós somos mortais. Mas às vezes a gente planeja as coisas como se a gente fosse imortal. A gente fica planejando coisas para um futuro muito distante. Me incomoda muito o fato de eu não ter ido para Roma ainda. Mas eu tenho essa pretensão. Eu não posso ficar adiando por mais 50 anos, por mais 60 anos. Não posso. Eu pretendo e tenho que ir. Eu tenho que concretizar esse sonho o quanto antes. Mas a gente deixa para depois. Quando eu tiver férias, eu vou fazer tal coisa. Por que não faz logo? Eu e minha esposa, a gente brinca muito que ficava naquela coisa, quem é que vai tirar primeiro a carteira de habilitação? E aí eu brincando, primeiro você tira, depois eu vou tirar. Eu tenho que tirar. Não somente porque ela vai tirar, mas a gente precisa fazer isso. Então, nossa vida, ela é suficiente para aquilo que nós temos vontade de fazer. Mas muitas vezes nós protelamos tanto que a gente acaba nem alcançando.
O Sêneca, ele diz de forma dura: acredita-me, é próprio de um grande homem, daquele que está acima dos erros humanos, não permitir que tomem nada de seu tempo. E é por isto que a vida dele é muito longa, porque todo o tempo que ele esteve disponível foi inteiramente reservado para si. Já repararam que a gente dá o tempo da gente para os outros? A gente passa horas ouvindo os outros, horas servindo os outros. Mas quando é que a gente vai parar o nosso tempo para si? Às vezes, só mesmo o hábito de você parar de gastar o tempo com tantas pessoas que muitas vezes só te procuram quando precisam de algo, pessoas que não estão na tua vida, mas quando precisam de você, recorrem, vão lá e te pedem o teu tempo. A gente dá o tempo como se não valesse nada. Sabe? A gente dedica o nosso tempo a pessoas como se não fosse nada. E não é por aí. O nosso tempo é precioso. Sabe? Por que a gente não gasta ele melhor? A vida segue a trajetória que iniciou e não retrocede ou não detém o seu curso. Não fará tumulto nem advertirá sobre sua velocidade. Deslizará em silêncio. Ela não se prolongará por ordem de um rei, de um imperador, de um presidente, nem pelo favor do povo. Transcorrerá do modo como foi determinada desde seu primeiro dia. Não sofrerá nenhum desvio, nenhum retardo. Então a vida vai seguindo. Ela prossegue e vai continuar prosseguindo até o momento em que ela vai se esgotar. Então, de nada adianta você querer fazer com que sua vida passe, e muito menos que sua vida volte, porque ela não vai passar pelo seu comando. E ela também não vai voltar pelo seu comando. E mais, é importante que a gente pense nesse fato da brevidade da vida, porque desde que a vida começa, já é certo, ela vai terminar. Então você precisa aproveitar aquele momento em que você está vivo, em que você pode executar as tarefas, os seus desejos, os seus sonhos. E eu direi que é um homem forte aquele que as guerras não subjugam, nem o apavoram, as suas forças. As forças dos inimigos que vêm sobre ele também não mexem com ele, também não apavoram ele. E não aquele que desfruta de ócio sedentário no seio de povos e nativos. Portanto, repito, o sábio não está sujeito a nenhuma injúria. Por que a gente se incomoda tanto com o que os outros pensam sobre nós? Por que nos irritam? Por que isso nos inflige uma dor, o que os outros falam? Porque o sábio, verdadeiramente, ele não sofre essa injúria. Nada o atinge. Nem a força do inimigo, nem o golpe do inimigo, nem a flechada de um inimigo. Não atinge o sábio. É por isso que, para a gente ser sábio, a gente precisa também se dedicar a refletir sobre as nossas ações, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós falamos. Então, o sábio, ele pode ser tentado, ele pode ser provocado, mas ele não cede. Ele não se curva diante do problema. Ele não cede aos desejos.
as suas paixões, como dizia inclusive Aristóteles. E eu diria o seguinte: saibas, portanto, o seguinte, sereno, falando o Sêneca, que o homem perfeito, pleno de virtudes divinas e humanas, nada perde. Seus bens estão circundados de defesas sólidas e intransponíveis. Sua virtude, ela nunca vai ser atingida, nunca vai ser ferida. Não poderias comparar a elas as muralhas da Babilônia que Alexandre invadiu, nem as fortificações de Cartago ou de Numância, conquistadas por uma única mão, nem a colina do Capitólio, porque a virtude do sábio, ela é inabalável, ela é inalcançável pelo inimigo. Então a gente precisa viver nessa virtude, nessa busca pelo bem. Nós sabemos muito bem quando fazemos algo que é ruim e algo que não é. Por que a gente tende e faz o que não é certo? Por que a gente comete erros? Somos humanos. Como dizem os católicos, os cristãos, somos pecadores. Mas por que a gente erra tanto? É tão difícil acertar nessa vida? Será se é mais fácil ser feliz ou acertar na Mega Sena? Diz aí, meu amor. O que é mais fácil? Por que a gente erra tanto nesta vida? Portanto, ninguém pode fazer mal ao sábio ou ser-lhe útil, posto que criaturas divinas nem desejam ajuda, nem podem sofrer dano. Ora, o sábio está contigo e próximo aos deuses, exceto pela condição mortal. É semelhante a um deus. Claro, isso aqui é o Sêneca falando, tá, gente? Não estou aqui de forma alguma dizendo que nós somos deuses, não. O Sêneca, ele conclama as pessoas a serem sábios para ter uma proximidade divina. Seguramente uma pessoa sábia, ela tem um espírito leve, ela é uma pessoa em que a tranquilidade está sobre ela, tem um autocontrole, tem um domínio próprio, controla os saberes, controla os desejos, consegue reter o que é bom e se desfazer do que é ruim. Alguns sábios disseram que a ira é uma breve insânia. Ela é igualmente desenfreada, alheia ao decoro, esquecida de laços afetivos, persistente e aferrada ao que começou, fechada à razão e aos conselhos, incitada por motivos vãos, inábil em discernir o justo e o verdadeiro, muito similar a algo que desaba e se espedaça por cima daquilo que esmagou. O Sêneca, ao falar da ira, ele chama atenção para o fato de que depois que a ira habita o teu peito, depois que a ira toma conta de você, você perde o controle. Você perde o controle ao ponto de você não ter mais domínio de si. Gente, você está com raiva? Você está irritado? Para um pouco. Respira. Minha esposa aqui, ela me conhece, ela sabe muito bem. Quando eu estou com raiva, eu não falo. Eu fico calado. Porque eu tento praticar o que diz o Sêneca. Você tem que tentar ter o controle, o domínio, o autodomínio antes da ira. Quando o pensamento, quando no momento em que você se enraivece, o melhor é você buscar tranquilidade.
buscar paz de espírito e dizer, calma, espera um pouco, depois a gente conversa outro dia ou nunca. Mas a gente não pode ceder à ira, porque depois que a ira que está habitando o teu peito toma fôlego, ela toma o teu fôlego. E aí você se perde. Já ouviram falar que quando você bate, você perde a razão? Pois bem, quando você deixa a ira te dominar, você perde o controle. E o sábio precisa ter controle sobre si, sobre o seu próprio desejo, sobre sua vida. Então, está com raiva? Calma, respire, afaste-se, entre no momento de silêncio, porque se a ira tomar conta de você, você não sabe o que é que você vai fazer. Você não tem noção daquilo que você vai fazer. A ira, como dissemos, é ávida de castigo. E residir esse desejo no peito, tão afável do homem, não está de modo algum em conformidade com a natureza. A vida humana consiste nas ações benéficas e na concórdia, e não pelo terror, mas pelo amor mútuo. Ela é compelida à aliança e ao auxílio comum. Então afaste-se da ira, deixa ela longe do teu peito. Eu sei que em momentos como esse que a gente vive, uma política tão turbulenta, é quase impossível não ter raiva do que a gente ouve, dos fatos. Mas, gente, eu digo uma coisa a vocês. Sêneca conviveu com Cláudio, imperador. Sêneca conviveu com Calígula. Sêneca conviveu com Nero. Então, assim, quando você pensar em turbulência na política, imagine a vida do Sêneca. Sêneca foi tutor de Nero. E você sabe qual foi o presente que Nero deu ao Sêneca? Ordenou que Sêneca tirasse a própria vida, cometesse o suicídio. Esse foi o presente. Eu não quero nunca um aluno desse. Eu quero um aluno que me dê livro. Se alguém quiser mandar livro, eu recebo. Mas, assim, um aluno como esse, um aluno como Sêneca. Então, assim, e detalhe, o Sêneca, apesar de toda a riqueza que ele teve, era um homem doente. Ele tinha uma doença incurável nos pulmões. Teve gente até que teve dó. Não, não manda matar Sêneca, não. Ele já é um velho, ele já está morrendo. Deixa ele morrer. Mas o Nero não quis saber de nada disso. Calígula queria mandar matar o Sêneca só porque não gostava dele. E ele fez um discurso que aí, nossa. O Calígula não gostava do Nero. Ninguém gostava do Nero. Até quem não conheceu não gostava do Nero. Nero era um louco. Quem já leu Suetônio, os 12 Césares, sabe muito bem. Então eu tenho certeza que você, que não conheceu, se ouvir falar um pouco mais sobre Nero, você não gosta de Nero. Você também não gosta de Calígula. Calígula era louco. Então, assim, quando você pensar num momento difícil na vida, pense na vida do Sêneca. Teve um aluno que queria matá-lo. E mesmo assim, o Sêneca controlava o nascimento da ira no peito. Vejam só. Que belo exemplo esse. O castigo causa dano. Portanto, o castigo não se ajusta ao homem virtuoso. E por isso, nem a ira, porque o castigo se ajusta à ira. Se o homem virtuoso não se alegra com o castigo, não se alegrará sequer com essa paixão a qual o castigo serve de prazer. Portanto, a ira não é natural. Quem já leu a Bíblia deve saber muito bem que havia ali dois irmãos,
Caim e Abel. O que foi que um fez com o outro? Quando você lê a história de Roma, você ouve falar dos gêmeos, Rômulo e Remo. O que a ira fez com um deles? E todos os exemplos da literatura, quer religiosa ou literária ou histórica, os exemplos abundam. A ira não faz bem. E quando a ira ela é executada através de um castigo, de uma pena, e muitas vezes culmina com um crime. Então, muitas pessoas na história que mataram outras pessoas estavam irados, estavam loucos, furiosos, naquele momento, ou até mesmo durante sua vida, já havia ali um acúmulo de raiva. Primeiro, é mais fácil excluir do que controlar impulsos perniciosos e não acolhê-los, do que moderá-los depois de acolhidos. De fato, depois que se assentaram em seu domínio, são mais poderosos do que quem os controla e não toleram sofrer cortes ou ser diminuídos. Então, esse ensinamento do Sêneca é maravilhoso. Quer ter uma vida feliz? Não tenha raiva de nada. Quer ter uma vida feliz, plena, maravilhosa? Não fique com raiva das pessoas por nada. Não fique com raiva de tudo. Ah, teu time perdeu, fica com raiva. Teu candidato não ganhou, fica com raiva. Teu salário não aumentou, fica com raiva. Uma pessoa olhou para você torto, fica com raiva. Não pode ser assim. A filosofia nos ensina que é preciso ter muito mais calma, muito mais tranquilidade. Então a gente precisa cultivar essa alegria, essa paz interior. Então, assim, o Sêneca, ele doente e convivendo com imperadores horríveis. Talvez a maior tristeza que o Sêneca tenha seja o próprio Nero. Porque, gente, ele começou a ensinar ao Nero como se é uma vida. Tentou ensinar para ele filosofia, ele não queria. Tentou ensinar ética, ele não queria. Tentou ensinar coisas boas, como um professor faz. Mas o Nero não quis nada disso. Então, assim, é como se fosse, a gente poderia imaginar que o Sêneca, ele se frustrou de ter tido a oportunidade de ensinar desde a infância um rapaz a se tornar um bom homem e ver aquele homem se tornar um imperador, um déspota, um tirano. Eu não vou dar exemplos modernos, mas eu fico imaginando professores de algumas pessoas. Como é que se sentem hoje? Poxa, esse homem foi meu aluno. Eu dava aula de literatura para esse cidadão. Mas, enfim, não vou entrar em nomes, porque a gente está falando da antiguidade. Vamos falar de Nero, de Calígula, de Augusto, não é? Esqueçamos alguns nomes. E eu chego aqui a esse problema. Portanto, indagamos como a alma passa sempre se encaminhar num curso equilibrado, seja propícia para si, olhe alegre para a sua condição e não interrompa esse contentamento, mas permaneça num estado plácido, sem jamais exaltar-se ou deprimir-se. Isso será a tranquilidade. Então, a tranquilidade, ela também é uma tranquilidade de espírito. Você é uma pessoa tranquila? Você é uma pessoa calma? Ou as coisas te incomodam?
Eu conheço um professor de hebraico e de Libras, que ele, para mim, é um dos melhores exemplos de um professor com a tranquilidade no fazer, no falar e no ser. O professor Joselmo, fica aqui, inclusive, meu abraço. O magister Joselmo, ele é uma pessoa de espírito tranquilo. Na conversa com ele, você sente transparecer o Sêneca, a voz do Sêneca. Aprendi muito com o Joselmo. Aprendi muito com sua paz, com sua tranquilidade, com seu jeito suave de ser na vida. E a gente precisa disso, de exemplos como esses. Todos estão na mesma situação, tanto esses que se sentem atormentados pela instabilidade, pelo tédio e pela constante mudança de propósito, para os quais sempre agrada mais aquilo que deixaram de lado, quanto aqueles que ficam entorpecidos e bocejantes. Tem gente que é muito feliz com o passado. Ah, eu era feliz. Ah, eu tinha isso. Ah, eu comia aquilo. Sim, mas e hoje? Ninguém pode viver somente da alegria do passado. Tem que ter uma alegria presente. Ah, eu ganho pouco. Gente, o Sêneca era um dos homens mais ricos de seu tempo. Sim, Sêneca tinha muito dinheiro. Então ele experimentou a vida do ócio, que seria o hábito de não fazer tarefas e poder se debruçar sobre leituras, sobre o conhecimento. Não precisava trabalhar, podia se dedicar à sapiência, à filosofia. Então o Sêneca teve dinheiro. Então ele sabia que dinheiro não trazia felicidade. O dinheiro não o curou. Eu sei que ter um salário digno é o que todo mundo merece. Mas tem gente que se reclama e ganha bem. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão aí da jornada de trabalho, mas vocês sabem muito bem que um político não trabalha de segunda a sábado. Não é verdade? Na Roma antiga também não era assim. Mas você trabalha de segunda a sábado. Então, muitas vezes, as pessoas que reclamam que ganham pouco, ganham muito, na verdade. E você que trabalha de sol a sol, que você só tem o teu domingo de paz, muitas vezes você é uma pessoa contente com o que ganha. Eu sou extremamente contente com o que ganho. Estou muito feliz. Ah, eu posso ganhar mais um dia? Posso. Mas o que eu ganho, para mim é suficiente, para mim tá bom. Mas as pessoas se reclamam. Ganham muito, querem mais. Ganham mais, querem ainda mais. E nunca estão satisfeitos. Nunca estão satisfeitos. Querem cada vez mais. E a vida não pode ser assim. A gente não pode ficar exigindo da vida tudo. E 2 vezes, e 3 vezes, e 4 vezes. Vocês sabem muito bem que existem jogadores de futebol que ganham o que a gente não vai ganhar na vida. Na vida. E eles ganham por mês. É a vida. Acontece. São oportunidades que as pessoas tiveram. Alguns tiveram, outros não. Claro, quem ganha muito pouco sofre muito. É verdade. Mas vocês sabiam que há pessoas que ganham pouco e que são contentes? Que são felizes? Outro dia eu vi um vídeo de uma mulher que limpou a sua casa todinha. E a casa inteira não tem reboco em nenhuma parede. São só tijolos. Mas ela limpou o chão inteiro, ela arrumou a casa, o quarto, as camas, tudo muito bonito, tudo muito limpo. E ela era feliz, extremamente feliz, orgulhosa do seu espaço. Não é verdade?
E você, de repente, mora num apartamento e acha pequeno. Entende? Então, assim, muitas vezes a gente reclama de coisas que a gente não deveria reclamar. A gente tem muita coisa. Você tem saúde. Você pode trabalhar. Você pode conquistar os bens que você tanto sonha. Sêneca diz: deveremos primeiro examinar a nós mesmos, depois as atividades que iremos empreender e, por último, as pessoas devido às quais ou com as quais o faremos. Você trabalha bem em equipe? Você trabalha bem em grupo? Porque há pessoas que só se reclamam de trabalhar em equipe. Ah, é tão difícil trabalhar com fulano? É tão difícil trabalhar com Nero? Mas e você? Você é uma pessoa que trabalha bem em equipe? Na sua empresa, no seu trabalho, você vai trabalhar feliz? Você é contente com o seu emprego? Ou o seu emprego não é o dos seus sonhos, você não vê a hora de trocar, de sair dele para outro? Eu sou professor. Essa é minha profissão. Não quero outra coisa. Eu só deixarei a profissão de professor para me aposentar. E talvez ainda aí eu ficarei meio envolvido na educação. Então, muitas vezes a gente pode, de fato, não estar no emprego dos sonhos. Não é o que você queria. Então, busque o que você queria. Não precisa você sair e pedir demissão, mas vai lutando até o momento em que você vai conseguir chegar naquele emprego que você tanto desejava. Nada, porém, pode deleitar a alma tanto quanto uma amizade leal e afetuosa. Gente, cerquem-se de pessoas que te querem bem, pessoas que torcem por você. Recentemente, um amigo meu, professor Emerson Cardoso, ganhou um prêmio. Gente, o prêmio é como se eu tivesse ganho também. O trabalho dele é muito bonito. Na poesia, dentro da literatura, dentro do ensino. É uma pessoa virtuosa, espirituosa, muito querida pelos seus alunos. Então, por que não ficar feliz com o prêmio do amigo? Então, cerquem-se de pessoas que querem teu bem. E não pessoas que só querem saber de você quando precisa, né? Quando te busca por um bem que ele quer. Então, a gente precisa nos cercar de pessoas que nos fazem bem. Eu não vou aqui dizer que pessoas colocam você no mau caminho. Não vou aqui entrar nessa questão. Você entra pela porta, você entra se você quiser. Mas é um fato. Pessoas que te mostram bons caminhos são pessoas com que você deve conviver. Pessoas que te mostram maus caminhos são pessoas que você deve se afastar. Isso é um ensinamento de pai e de mãe. Cuidado com quem você anda. Sabe? Cuidado mesmo. Você é estudioso? Ande com pessoas que estudam. Ande com pessoas que te incentivam. Agora imagine uma coisa. Você tem 30 anos. Você diz, eu queria fazer uma graduação em letras. Teu amigo chega para você, para que fazer besteira de letras? Vai fazer letreiro de parede? Faça um curso melhor. Vai fazer medicina. Vai fazer direito. Para que serve letras? Para dar aula de português? Aí a pessoa diz, é verdade, é um bom conselho. Aí vai tentar medicina. Aí passa, aí não é contente, não é feliz porque ele queria estudar literatura. Que conselho é esse? A pessoa chega para mim, professor, o que eu devo fazer quando eu me formar? Seja feliz, primeira coisa. E depois trabalhe com aquilo que você queria. Então, assim, existem conselhos de amigos
que não são conselhos bons. O amigo mesmo, ele chora com você. Ele se entristece com você. Ele está contigo no momento de dor. No momento de alegria, de felicidade, de sorrisos, todo mundo quer estar junto. Mas o amigo, de fato, ele está contigo no momento difícil. Amigos, vocês sabem, a gente conta nos dedos. Ninguém tem milhares de amigos. Ah, você acha que porque você tem no seu Instagram 30 mil seguidores, são 30 mil amigos? Não. Lamento. Não é. Você pode ter 1 milhão de seguidores, mas você não tem 1 milhão de amigos. Sabe? Há pessoas que te seguem que você nem conhece. Você segue pessoas que nem te conhecem. Então, é amizade isso? Não é. Amizade, de fato, é aquela amizade de olho no olho. Pelo menos eu penso assim. Quem temer a morte, jamais fará nada como homem vivo. Já quem tiver consciência de que essa foi a condição fixada quando estava sendo concebido, viverá segundo esse decreto e, ao mesmo tempo, com idêntica robustez de alma, fará com que nada do que lhe aconteça seja inesperado. Gente, você não de repente morre, você vai morrer. É triste, a gente tem que rir porque é triste. Então a gente precisa entender que esse é o fato. Esse é o fato. Nós vamos morrer. Vai todo mundo morrer. Agora você não precisa ficar preocupado com isso. Você não precisa ficar angustiado pensando somente nisso. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Quando? O Sêneca, em um dos seus textos, ele diz assim: e se você soubesse quanto tempo te resta? Você gostaria de saber? Não é uma pergunta retórica. Comentem. Você gostaria mesmo de saber quanto tempo você tem de vida? Eu não quero saber. Eu brinco muito. Se eu chegar nos 50, tá ótimo. Já cheguei nos 40. Ah, vou chegar nos 60, nos 70, nos 80? Não sei. Não sei. O quanto eu viver para mim tá ótimo. Mas e você? Quer saber quanto tempo te resta? Tem um filme que é um aplicativo. Você abre o aplicativo, ele diz lá quanto tempo te falta. A mulher vai e inventa de instalar o aplicativo, ele dá para ela horas. Gente, se você souber que você tem horas de vida, você enlouquece. Então, assim, eu não quero saber. Não me interessa saber quanto tempo de vida eu tenho pela frente. Todos os homens, irmão Galeão, desejam viver felizes, mas são lentos em perceber exatamente o que é que torna a vida feliz. E não é fácil alcançar a felicidade, já que quanto mais avidamente um homem se esforça para alcançá-la, mais ele se afasta. Pois se ele tomar o caminho errado, já que isso o leva na direção oposta, sua rapidez o atrasa ainda mais. Gente, o que é que te faz feliz? O que é que te faz feliz? Me respondam. O que é que te faria uma pessoa extremamente feliz? É dinheiro? É viagens? São livros? Já sou feliz. Ó. Livros? O que é que te faz feliz? É um filho? É casar? É achar um homem bom e bonito? Ó, bom e bonito. É passar num doutorado? É comprar teu carro pela primeira vez? Então, muitas vezes, a felicidade é um bem que a gente tanto busca. Mas, gente, os bens, eles podem se acabar. Agora, encontrar a virtude,
encontrar a paz de espírito, encontrar a felicidade interior com o seu próprio eu. Compreendem? Isso é muito mais valoroso. Porque os bens se perdem, os bens se acabam. Mas a tua felicidade interior, ela não vai ter fim. Você pode acordar de manhã e comer um pacote ou meio pacote de bolacha creme crack. Não precisa comer um pacote todo, que você pode ficar doente. Meio, a metade ali de um pacote de bolacha creme crack com um pouquinho de café. E você ser feliz com isso. Você comer um cuscuz, você comer um angu, e você ser feliz. Você fazer um prato de pipoca e assistir um filme que você tanto queria, e você ser feliz com aquele momento. Então, às vezes, a felicidade ela acontece em pequenas coisas. Mais adiante, o Sêneca diz: procuremos por alguma bênção que não apenas pareça boa, mas que seja boa e sólida ao mesmo tempo. E mais bela nas partes menos vistas. Vamos descobrir isso. Não está muito longe de nós. Pode ser descoberto. Tudo o que é necessário é saber para onde estender a mão. Mas, como é, nós nos comportamos como se estivéssemos no escuro e tateamos além do que está mais próximo de nós, tropeçando contra as mesmas coisas que nós procuramos. Essa felicidade, ela pode estar do teu lado. A felicidade ela pode estar na tua casa, na tua vida, nos teus estudos. A gente fica procurando como se ela estivesse longe. De repente está ali do teu lado. O homem com quem você vai se casar, a mulher com quem você vai se casar, já está aí do teu lado e você nem percebeu, nem notou. Entendem? O curso que você tanto queria não era aquele que você acha que as pessoas te incentivaram a cursar. É aquele que você sonhava em fazer. Eu cursei letras, não me arrependo. Talvez se eu tivesse feito outro curso, eu talvez estivesse arrependido. E chegamos ao 20º conselho do Sêneca. O homem feliz, portanto, é aquele que pode fazer um julgamento correto em todas as coisas. Ele é feliz em suas circunstâncias atuais, sejam elas quais forem. Está satisfeito e em condições amigáveis com as condições de sua vida. Esse homem é feliz. Essa mulher é feliz, cuja razão conduz toda a postura de seus negócios. E aí ele encerra um grande ensinamento dizendo: aquele que se coloca lado a lado, do ladinho da virtude, dá assim uma prova de uma disposição de nobreza nobre. Aquele que segue o prazer parece estar fraco, desgastado, degradando sua masculinidade, provavelmente caindo em vícios infames, a menos que alguém discrimine seus prazeres por ele. Não consegue saber quais permanecem dentro dos limites do desejo natural. São frenéticos e ilimitados e se tornam ainda mais insaciáveis quanto mais eles estão satisfeitos. Então, tem gente que pensa que a felicidade é o prazer ali do momento. Se entregar às drogas, se entregar às bebidas, se entregar ao abuso da bebida. Não digo a bebida aquela que te faz bem, aquela que você bebe com os amigos, que você bebe em família, está ali todo mundo contente, você toma sua cervejinha. Ali você está sendo feliz. Eu não estou falando disso. Estou falando do excesso. Beber e não saber a rua que mora. Não reconhecer as pessoas. Cambalear, cair,
se machucar, sofrer, causar acidentes no trânsito, é essa bebida exagerada que não te faz bem. Não aquela que você se diverte, teu time ganhou, você vai lá e toma um chopp, opa, tô feliz. Sim, aí sim. Não é para você limitar a felicidade a não fazer, mas sim fazer com consciência. Existe uma obra, eu vou dar só um pulinho aqui, existe uma obra chamada de Estoicismo e a Arte da Felicidade, do David Fideler, que ele faz uma síntese em 8 partes dos ensinamentos centrais do estoicismo romano. Eu não vou me deter sobre os 8, mas eu queria aqui chamar a atenção de vocês em 2 deles. Ele diz o seguinte: a virtude ou a excelência do caráter interior de cada um é o único bem verdadeiro. A gente precisa ser virtuoso. A gente precisa buscar a virtude. Isso sim é um bem importante. E um outro conselho que eu gostaria de destacar aqui diz o seguinte: quando algo negativo acontece, ou quando somos atingidos pela adversidade, não devemos surpreender-nos, mas ver isso como uma oportunidade para criarmos uma situação melhor. A gente precisa entender que nós não temos o controle de tudo. Há coisas que nós temos o domínio, as nossas próprias ações, os nossos desejos, as nossas vontades. Mas há coisas que estão além do nosso controle. Alguém morrer não está sob o nosso controle. A gente não tem como controlar isso. Um desastre como foi a pandemia, não tínhamos como controlar. Não estava sob o nosso domínio. Há coisas que estão, então cuide delas. Então, é uma síntese que está aqui dos principais ensinamentos do estoicismo romano. Eu trouxe para vocês 21 ensinamentos do Sêneca. E aí eu encerro a minha fala dizendo o seguinte: a compreensão e adoção de uma vida baseada nas premissas da filosofia estoica de Sêneca é, sem dúvida, um meio de autoconhecimento, de fortalecimento de paz de espírito, que nos mostra que nem sempre temos o controle de tudo, que a vida é breve e deve ser aproveitada ao máximo, e também que devemos evitar nos consumir por nossos desejos fúteis em busca de uma vida mais plena e feliz. É isso que nós devemos fazer. Aqui são os principais livros que eu mencionei, e eu encerro aqui o nosso momento abrindo espaço aí para o retorno da Dani e das possíveis reflexões dos comentários, dizendo que é difícil seguir o estoicismo. O Zenão, ele foi lá e fez alguns ensinamentos, mas a gente tem também, por exemplo, o próprio Epícoro, né, ou Epicuro, como as pessoas também pronunciam, o Epicuro, o Epiteto, temos o Marco Aurélio. Então, ler esses filósofos é também aprender um pouquinho, sabe? Existem muitos exemplares, muitas traduções. Por exemplo, tem esse exemplar aqui, ó, sobre a tranquilidade da alma. Por exemplo, tem esse outro aqui, o Manual de Epiteto. Nós temos também sobre a brevidade da vida. Não, pode voltar, Dan. Fica aqui, não vai embora. Enfim, então, assim, a gente tem muitos livros, eu mostrei aqui, talvez dê para ver um pouco melhor agora o tamanho da imagem. São alguns dos livros que estão disponíveis no mercado. Existem muitos outros. E aí, Dani, me permita só mostrar aqui a quadrilogia, eu chamo de quadrilogia, que, enfim, eu estou de posse. Eu já tinha esse aqui, Cartas de Epicuro, e eu tive a oportunidade de conseguir o Manual do Epiteto, e chegaram também o Sêneca, numa tradução, na edição bilíngue, sobre a brevidade da vida, e as Meditações de Marco Aurélio. Então, assim, eu decidi para a minha vida, claro, não
pretendo me auto-intitular filósofo estoico, mas eu tenho vontade, né? Vontade, né? Não quer dizer que isso vai acontecer. Enfim, espero não ter me alongado muito na minha fala. É isto. Foi quase 1 hora de fala e eu nem senti o tempo passar. Foi além do que eu tinha imaginado. Fiquem à vontade, gente, para comentar aqui, mandar perguntas, né? Eu fico pensando, né, como às vezes a gente não, mas algumas pessoas que estudam os clássicos insistem num abismo temporal, né? Alguns se distanciam do clássico, não vou ler o clássico, é muito antigo. Alguns evitam ler porque acham que a leitura é rebuscada, né? E aí eu já não vou entrar no que diz respeito à tradução, mas é incrível, né? Como obras de milênios de distância, elas ecoam tão forte, né, ao nosso tempo, né? Porque fala sobre a humanidade mesmo, sobre o que há de humano em nós, né? Em algumas épocas isso fraqueja, né? E chega à beira da destruição, e em épocas, né, acende, né, nos dois sentidos. E é muito interessante, né? Eu estava pensando, poxa, quem é que precisa de coach lendo Sêneca? Jamais. Pois é, eu sempre digo, sabe por quê? Mentira do mundo. Para que ler autoajuda? Para que ler autoajuda lendo Sêneca? Para quê? Né? É muito interessante. Assim, eu não estou nesse nível de evolução, eu ainda estou no nível rastejante, né? Para esse autocontrole, né? Esse pensamento estoico. Mas é muito interessante a forma como ecoa para a gente, né? Que é semelhante a um ensino religioso, espiritual. Eu não vou falar nem religião, não, mas falar um ensino espiritual, como também tratados filosóficos sobre a própria vida, né? E é muito universal isso. A Lu fez uma pergunta interessante, eu também, às vezes, penso igualmente, acredito que pós-pandemia, né, nos foi despertado muitos comportamentos distintos, né? Talvez até a busca de autoconhecimento, e isso, o olhar para si mesmo, às vezes, é assustador. Para mim, eu falo em Existe relação uma coisa, Dani, o próprio Sêneca e Marcos Aurélio, eles meio que são utilizados dentro da religião cristã como exemplos de sábios para serem seguidos. Eles não são cristãos, não são católicos, mas os ensinamentos deles são muito bem recebidos, são muito bem vistos. Eu vou ler a pergunta da Lu, depois eu tenho outra para fazer. A Lu colocou: não há um quê de comodismo diante de tanta felicidade? Parece um ideal tão distante ou utópico numa sociedade carregada de injustiça, desigualdade social. Nada impede que sejamos felizes. Sim, ela continua, né? Mas o tempo todo, virtude ou negação da realidade? Extremamente interessante essa pergunta. E talvez o próprio Sêneca responda, já me permitindo aqui entrar nessa questão, que o fato de sermos felizes constantemente não nos impede de sermos seres ativos dentro de uma sociedade em que a gente critica, a gente questiona. Por exemplo, o Sêneca, ele não foi morto, não foi simplesmente pelo fato do Nero e antes o Calígula gostarem dele, mas é porque o Sêneca também falou mal de uma sociedade. Os exemplos, por exemplo, dentro das tragédias do Sêneca, ele usa as figuras de imperadores, usa figuras de homens de uma sociedade cebosa, vamos usar essa palavra, romana, uma sociedade baixa, elitizada. Então ele criticava também. Então, assim, o fato de ser feliz, e aí me permita nessa interpretação, é para a gente se blindar de não ser igual
a esses de uma elite fracassada, de uma elite cebosa, de uma elite gananciosa. Mas a gente pode discutir a realidade, criticar a realidade, sabe? Então, assim, a gente é feliz, pelo menos a ideia é ser feliz internamente, blindado do ódio externo, mas mesmo assim a figura do filósofo também é de criticar. Existem discursos do Sêneca, existem discursos do Marco Aurélio e de outros que criticam essa sociedade de seu tempo. Isso eu fico pensando, sabe, como é que pode, né, um homem ter conseguido, ao passo que ele escreve livros, né, sobre essa felicidade, sobre esse bem viver, escrever tragédias tão viscerais. Eu não consigo ler algumas tragédias de Sêneca, não consigo. Ontem Talvez... nós falamos sobre Hércules em Fúria, justamente, olha só. E assim, agora, sobre o teu comentário, né, em relação ao que a Lu falou, é que eu fiquei pensando, né? Porque a gente pensa muito, hoje em dia, a felicidade está muito ligada ao gratiluz e ela é semelhante a um distanciamento da realidade. Eu me distanciei da realidade e aquilo não me deixa mais indignado, a injustiça não me deixa mais indignado, porque é essa noção mesmo de distanciamento. E parece que o Sêneca não era assim. Porque quem escreveu tragédias do jeito que ele escreveu, né, não poderia ser assim. Né? Então, talvez essa felicidade tenha uma distância muito grande da concepção hoje que a gente tem de felicidade. Né? Que a gente Mas não eu explico o consegue que é. plenamente. Fala, meu Eu amor. explico o que é. É porque é o seguinte, eu estava até lendo mais cedo sobre esse aspecto, quando eu estava folheando alguns livros e tudo mais. O que há, de fato, Dani, Luciano e demais ouvintes, é uma incompreensão dos leitores que pegaram o estoicismo, pegaram a filosofia estoica e trouxeram para a modernidade. Então, por exemplo, o Sêneca, ele era feliz, mas crítico. Ele não era alheio à realidade que vivia. Mas, eu não vou falar aqui mal de coach, pelo amor de Deus, mas o que a gente vê muito são pessoas que leram superficialmente a filosofia estoica. Diz, eu sou estoico, estou defendendo a felicidade, é tudo bom, eu não quero saber de mais nada, não quero... Gente, não pode ser assim, não. Sabe? Não pode ser assim, não. Hoje, mais cedo, eu estava lendo, e um dos pontos culminantes dentro do estoicismo é você servir a sociedade. Você está enraizado na sociedade. Nós, enquanto professores, e eu sou professor de latim, eu levo para as minhas aulas a história da cultura romana, eu levo, por exemplo, a ideia do que é um golpe de exército romano, eu levo para a sala a ideia do despotismo, a ideia do imperador que é arrogante, eu levo para a sala a ideia do general romano que usurpava o poder e não queria se afastar dele. Então, assim, eu levo o debate da antiguidade para a gente entender um pouco. Eu, inclusive, digo, olha, gente, eu não estou falando mal de político A ou político B. Eu estou falando aqui, gente, é de Augusto. Eu estou falando aqui, mal é de Calígula, gente. Não é fulano, é porque as pessoas às vezes confundem. Por exemplo, um homem da antiguidade, imagine aí, que queria o poder a todo custo e matava seus sucessores, envenenando, decapitando, executando. Isso é coisa da antiguidade. Olha só como são as coisas. Tem um fato histórico, para você ter uma noção, Dani. O próprio grande filósofo, que a gente sabe, Sócrates, foi condenado à morte por veneno. Olha só como são as coisas. Então a gente está falando da antiguidade, nada da modernidade. Então, assim, eu volto a dizer: o que a gente vê
o TikTok, Kawaii, o Instagram, YouTube. Todo mundo é filósofo. Todo mundo é estoico. Leu uma máxima do Sêneca, aí diz, sou filósofo, sou estoico. Então, assim, me permita, Luciano, dizer que o que há muito é uma superficialidade da compreensão do que é o estoicismo. O estoicismo, ele servia como uma barreira aos males. Aos males. Né? E não um distanciamento. O que há hoje, a gente vê muito. De fato, você tem toda a razão, Dani. É um distanciamento muito grande. Tipo assim, eu vou ficar aqui na minha bolha e o mundo que pega fogo. Né? Mas, gente, nós somos professores. Eu acho impossível a Dani falar de mitologia, ela não meteu uma paulada na sociedade nossa. É impossível. Não é? Trazer os exemplos da antiguidade para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre o que a gente vivencia. Por aí. Muito bom, Adílio, muito bom mesmo. E o Francisco José comentou aqui que vai estrear o filme sobre Sêneca com John Malkovich. Meus deuses, minhas deusas. Estou no aguardo. Muito bom. Estou no aguardo. E aí, me permita fazer aqui mais um adendo. O que a gente vê muito é que as pessoas estão lendo cada vez menos, infelizmente. As pessoas leem o filé, só a nata. Então, assim, o que é mais fácil? Ler o Sêneca, ler a obra, entender a obra, ou ir lá no Instagram de fulano, que leu Sêneca, pega lá uma linha, e aí diz, olha, é isso aqui. Sabe? O estoicismo está muito em voga? Tá. As pessoas estão resgatando, mas muitas vezes de forma muito superficial, de modo não aprofundado. O próprio Sêneca, e aí é um fato curioso, ele era um leitor de filósofos. Por isso que ele defende que nós devemos buscar essa sabedoria através da filosofia, através do conhecimento. Sabe? Então a gente precisa ler, a gente precisa entender, a gente precisa buscar essa reflexão. Porque o filósofo, ele é um crítico à sociedade. Um filósofo não pode ficar divagando. Tem um professor chamado Régio, ele tem uma página no Instagram. Gente, é cada coisa que ele faz maravilhosa. Sabe? De vez em quando ele vai lá e coloca um post. Tem outros filósofos, vários filósofos, que vão lá e criticam a sociedade. Olha, gente, isso aqui tem que ser entendido, tem que ser debatido. E a busca pela felicidade é algo meio que bíblico. Não é? É algo espiritual da gente. Quem é que não quer ser feliz? Agora, a minha felicidade não pode depender dos outros. Isso é fato. Agora, a gente também sabe muito bem, quando alguém tenta interferir na tua felicidade, aí você tem que se mover. Não pode ficar parado. Esse debate que está aí todinho sobre a jornada de trabalho, por que a gente tem que se manifestar? Porque nos atinge. A gente precisa de mais tempo para a felicidade. Sim, a gente precisa de mais tempo para o lazer, para a vida em família. Gente, trabalhar de segunda a sábado é desgastante para qualquer pessoa. Aí um político vai lá e trabalha 3 dias? Ou 2 dias? E ele dizer que é contra? Que é isso, gente? Sabe? Não faz sentido. Né? Muito bom, Adílio, excelente. Comentários, e eu achando o veneno demodê, olha aí, veneno, meu pai. Sem comentários, sem comentários. Algo mais, gente, no chat? Né? Antes que apareça alguma coisa, eu queria aproveitar e trazer um seguinte ponto. Isso é importante. Nós que somos professores, a gente tem que falar.
sobre tudo. Muitas vezes, os alunos, eles buscam essa reflexão. Só porque sua aula é de gramática, você vai passar a aula só da gramática? Ela pode ser uma aula de interpretação textual. Ela pode ser uma análise de um texto, para além do sintagma, para além da forma. Então, a filosofia também é um meio que nos permite esse tipo de análise. Então, o filósofo, ele é um crítico por natureza. Ele é um crítico da vida. Ele é um crítico da política. Ele é um crítico das coisas. Então, a gente deve discutir tudo o que for possível. Eu mostrei agora há pouco, aí nos slides, aqueles 8 ensinamentos. O 8º diz, é essencial que nós, enquanto indivíduos, contribuamos para a sociedade. Contribuindo também, formando mentes. Não só moldando, encaixotando, não, mas formando, dizendo, olha, seja um cidadão crítico, discuta sobre as coisas, respeite as opiniões. Aí é muito importante também, respeitar as opiniões. Então, o filósofo Sêneca, e aí a gente pode encaminhar realmente para o encerramento do nosso momento, o Sêneca, ele não é só mais um autor da literatura latina, não é só mais um. Ele é o grande filósofo da Roma antiga. Então ele deve ser lido, ele deve ser apreciado. Eu tive o prazer agora de conseguir praticamente todas as cartas do Sêneca. São 3 volumes que eu consegui, estão ali. Eu vou começar, eu não vejo a hora de começar a leitura dessas cartas, porque eu também consegui as 9 tragédias do Sêneca. Então eu pretendo me dedicar pelos próximos 5, 10 anos a ler o Sêneca, a compreender essa filosofia estoica, sabe? Então é isso. Então eu agradeço a oportunidade, Dani, por ter falado um pouquinho desse meu outro lado, porque todo mundo acha que eu só sou professor de latim, mas eu sou professor de literatura, eu também dou os meus insights de filósofo, claro, de forma muito condensada, né, na minha, mas eu gosto dessas coisas. E ter a oportunidade de conversar um pouco contigo, com as pessoas, sobre alguns dos ensinamentos de Sêneca, mesmo que de forma superficial. A gente aqui não desenvolveu os ensinamentos, sabe? Essa questão da brevidade da vida é uma das questões mais complicadas de se discutir. Né? Porque ninguém quer morrer. Mas a vida é certa. Eu me lembrei, Adílio, quando você falou dessas pessoas fragmentando conhecimento, né? E eu percebo assim como todas as leituras, mas algumas em especial, ela precisa ser uma experiência individual. Você precisa mergulhar na leitura do texto clássico e ter suas impressões, né? Ver as coisas sob o olhar de outra pessoa é vazio. Eu não estou menosprezando de forma alguma filósofos ou até influências eu estou desprezando, sim. Mas é interessante, a gente sempre falou no Paideia, né, no curso de mitologia, a gente entregava aquela fala resumida, sintetizada, como é que a gente, em um ano, teve uma vez que o curso durou 2 anos, mas como é que em um ano você abarca uma cultura de 2 povos, né, gigantescos, assim, superficialmente. Então, a gente sempre dizia, leiam, tenham a experiência leitora, né, o livro nunca está só, ele vai depender daquilo que a gente seja também, daquele momento que a gente for ler. E é muito importante essa leitura, e eu percebo que um livro, principalmente os livros de caráter filosófico, né, eles precisam ser lidos individualmente, né, para você fazer a sua busca ou a sua crítica. Ler por tabela com um resumozinho dos outros, terminantemente, isso não é legal. Acho que não faz parte dessa experiência.
Não há uma completude dessa experiência se essa leitura é fragmentada ou é somente vista pelo olhar do outro. Eu não estou dizendo para a gente não ler estudos sobre, né? Mas eu acho que a primeira impressão deve ser a nossa com a obra, aquele olho a olho, né, o mais próximo do que a gente pode encontrar desse texto. Né? Quem lê em latim, quem quiser buscar uma boa tradução, ou quem quiser ler em várias traduções, que é uma experiência muito gigantesca, né? Acredito que muitas pessoas façam isso, quem está mergulhado em teses, né, em dissertações, mas você pegar um texto, né, e se aprofundar nele, ler várias traduções, é uma coisa assim fora do comum. A gente percebe a multiplicidade das possibilidades de interpretação. Né? Perceba o seguinte, dos trechinhos que eu trouxe, de alguns livros, eu fico imaginando, quem ainda não leu, vai ler, espero, o que tem a mais. Porque isso aqui é só um pedaço. É só uma degustação do que tem de maravilhoso nos textos de Sêneca. Entende? Então, assim, por exemplo, ontem a gente estava falando sobre Hércules em Fúria. Ou a loucura de Hércules, como queiram traduzir. E assim, você lê o todo, lê a tragédia, lê o diálogo, lê a epopeia, é outra experiência, sabe? Claro, é muito bom quando a gente tem pessoas que divulgam as obras, que incentivam as obras. O que a gente não pode é se deter somente nisso. Infelizmente, os cristãos fazem isso, sabe? Não querem ler a Bíblia, querem ouvir o versículo, o destaque daquele dia. E não é só isso, a gente precisa ler o texto. Ah, você tem vontade de ler um evangelho? Vai lá e lê o evangelho. Não só um trechinho de uma palavra de Jesus. É muito bom? É claro que é muito bom. Mas é pouco. Você precisa ler o todo. Conhecer o início, o meio e fim e o contexto do que foi dito. E aí entender de fato o que é que Sêneca fala sobre o que é o ócio. Tem gente que pode pensar, então Sêneca pregava que todo mundo tinha que ficar sem fazer nada. Ele não trabalhava, então essa é a proposta? Não, gente. Entenda o que é o ócio produtivo. Se ele não trabalhava é porque ele tinha condições para tal. A gente não tem essa condição. Né? Quem é professor sabe, você dá 40 horas e você planeja 60. Essa é a verdade. Então, mais uma vez, Dani, eu agradeço a oportunidade de vir aqui conversar contigo, mesmo à distância, mas a gente vai se ver muito em breve, dar um abraço de fato. Agradeço aí o Ney, agradeço a organização do evento por me permitir falar um pouco daquilo que eu gosto. Isso aqui, gente, vai para além da sala de aula. É uma coisa que eu tenho interesse em ler, por ler, sem obrigação, sem amarras, né, sem extensão de tempo. Simplesmente assim, tipo brincar de ler, sabe? Tipo brincar de ler, sabe? Aproveitando aí as Black Fraud da vida e comprando livro. Algo mais, gente? Eu vou só brevemente falar um pouquinho sobre a programação de amanhã, certo? Se eu conseguir achar a programação. Ney, tu tá com ela aí? Estou só com os resumos abertos. A semana é bem intensa, nós vamos até sábado, né? E amanhã de manhã teremos palestra, 2 palestras de manhã, à tarde, ciclo de comunicações. Eu estou chutando, né? Deixa eu ver aqui se eu acho a programação rapidinho para dizer para vocês. Lembrando que a gente tem o grupo do WhatsApp do evento, né? Se alguém está aqui, está participando do evento e não entrou ainda, você deve ter recebido um e-mail com o link, e lá a gente vai divulgando a programação, certo? Amanhã cedinho a gente posta a programação. Hoje à noite vai ter uma live, né, com a Isadora Ramalho, da Rádio Novela. Não sei se vocês conseguiram assistir. Olha o Ney, como é maravilhoso. Amanhã, quarta-feira, vai ter abertura oficial. Cadê? Hoje à noite, bate-papo com o elenco de A Festa dos Deuses, da Isadora Ramalho, do Latim Ordinário. Vai ser pelo Google Meet, às 19 horas. A gente joga o link lá no grupo do WhatsApp. Abertura amanhã. Abertura de um evento que já está aberto, desde segunda. Abertura oficial, a solenidade, né? Às 9 horas, 9h30, o avesso de Sócrates, Xantipa e o lugar da mulher na história da filosofia.
Rafael Silva, da UES, e Sara Anjos, da UFMG. Também na sala Capitu, presencial. Teremos merenda, porque o encontro em Fortaleza não tem coffee break, nem lanche, não. É merenda, porque aqui a gente merenda de manhã e merenda de tarde. Somos quase hobbits, com vários chás. Então, 10h30 a merenda, 11 horas mais uma palestra, Feminino e Rupturas, Filosofia e Teatro, com a professora Jovelina Maria Ramos de Souza, lá do Pará, maravilhosa, e a Maria Aparecida de Paiva Montenegro, a Cida, da Filosofia, aqui da UFC. E à tarde, a roda de conversa é amanhã, Ney? Tá bom. Às 14h30 teremos rodas de conversa. O que são essas rodas de conversa? Alunas e alunos da pós-graduação vão apresentar seus trabalhos ou falar um pouco sobre o seu trabalho e vão ter professores comentadores, né, dando uma dica, sei lá, deleta esse capítulo, acrescenta mais um capítulo. Ai, apertou meu coração, né, nessas rodas de conversa. A ideia é maravilhosa. 14 horas mais merenda, porque não dá para pensar ou filosofar de barriga vazia. E às 14h30, tradução, hermenêutica e reinterpretação criativa dos clássicos. Uma mesa com o Beethoven, da UF, o Tito Lívio, maravilhoso, da UFC, professor de alemão, e o Rafael Brunhara, inclusive vou já pegá-lo no aeroporto, e na sala Capitu. E o que mais, Ney? Acabou-se? 16h30, eu falei errado, foi, Ney? Tá bom. 16h30 e às 18h, essa última palestra. E assim encerra a nossa programação de quarta-feira, quinta tem mais, sexta tem mais também, sábado de manhã, muito mais. E é isso, gente. Adília, obrigada. Avisa quando estiver em Fortaleza. Aviso sim, eu que agradeço, é sempre muito bom conversar contigo, esse teu espírito positivo. Uma coisa que eu já percebi, você sempre tem esse sorriso assim, de felicidade, isso é bom. Obrigada, querido. Apesar, eu sou igual o Sêneca, olha a minha pretensão, ser igual o Sêneca. Estou feliz, mas não me deixo de me indignar com as coisas ruins. O Francisco mandou saudações caririenses do curso de filosofia da UFCA. Como é que eu pronuncio? UFCA. UFCA. Eu me engasguei com a UF da Federal Fluminense, aí eu achei que era UFCA, a UFCA. E é isso, gente. Boa tarde para vocês. Algumas pessoas estão vendo online, e para quem está vendo online, infelizmente, o evento encerra, mas daqui a 2 anos, quem sabe, a gente não faz transmissão online de algumas atividades da nossa Semana de Estudos Clássicos. No próximo estarei presente. Ai, pois venha, viu? Um abraço a todo mundo, gente. Até mais tarde. Um abraço estoico para todo mundo. Um abraço estoico para esse rapaz estoico. Um abraço, gente. Até mais.